No Supremo está sendo discutida a possibilidade do ato de desacato deixar de ser considerado crime. Não é isso? Então nós pedimos a gentileza do advogado, doutor Francisco Fragato Júnior, para conversar um pouco conosco, né? Que está aqui gentilmente. Francisco, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, Francisco. Boa noite, Heraldo. É um prazer estar com você e seus ouvintes. Bom, primeiro explica para mim que eu sou absolutamente de lei. O que é desacato? A desacato é uma coisa bastante ampla, né? Vai desde um palavreado ofensivo, a agressões, xingamentos, insinuações, todo tipo de ofensa a uma pessoa, um funcionário público é considerado desacato, né? Mas para o desacato ocorrer, ele tem que ser na frente do funcionário público e relacionado com a atividade do funcionário público. Senão não é desacato, é outro tipo de crime. Tá. Então é contra então, mau comportamento diante de qualquer funcionário público? Qualquer funcionário público, mesmo aqueles que estão temporariamente exercendo essa função, como governador e outras autoridades. Agora, Francisco, mas não é um pouco, eu diria, difícil da gente caracterizar o desacato? Porque às vezes o que é o desacato para um pode não ser um desacato para outro, ou não? É verdade. Aí que eu acho que a situação da lei está um pouco incompleta. Esse artigo é de 1940, né? Mais velho que nós dois juntos, provavelmente. Mas, enfim, há uma gama, né, de atividades e de ofensas que precisam ser melhor avaliadas, né? E qualificar de forma diferente, né? Nos tempos de hoje, é muito usual as ofensas aí aos juízes. Então, por exemplo, né? E mesmo a funcionários, outros funcionários públicos, a policiais também. Então, essa generalidade é que eu acho que é um problema. Descriminalizar me parece um exagero, mas essa generalidade de tudo ser desacato, eu acho que é um problema. Francisco, então o crime de desacato está capitulado no Código Penal, já que você citou 1940 aí ou não? Desculpe, a pergunta não veio clara. Então, eu pergunto se está capitulado no Código Penal brasileiro. Artigo 331, né, do Código Penal brasileiro, que define o crime de desacato. E o STJ, recentemente, considerou que o desacato não deve ser crime, né? Deve ser capitulado a ofensa ao funcionário público, deve ser capitulado como qualquer outro tipo de ofensa a qualquer pessoa. Segundo o STJ, né, isso feriria o conceito de igualdade entre as pessoas, porque o funcionário não é mais do que um cidadão comum. Eu discordo, mas enfim, essa é a decisão da STJ, uma decisão por enquanto ainda não repetida, então ainda é um pouco de exceção, mas poderá se tornar regra. Enfim, é isso que a OAB quer, que o Supremo considere inconstitucional, exatamente por ferir esses princípios, o crime de desacato. Agora, Francisco, como está valendo ainda hoje, se uma pessoa for condenada por desacato, qual é a pena? Ela varia de 6 meses a 2 anos, ou multa, né? Então, dá para o juiz também dar uma boa pesada, né, no tipo de pena que ele vai dar em função da gravidade do crime, né? De 6 meses a 2 anos, ou pagamento de multa. Exatamente. Agora, bom, geralmente, suponha que a pessoa pagou a multa, mas não foi para o xilindró, mas foi condenada. Ela deixa de ser réu primário? Sim, durante... Opa, subiu um pouco aqui o nosso Skype com o doutor Francisco Fragato Júnior. Sabe ouvindo primário? Tá, por favor, repete para mim, por favor, Francisco. Então, claro. Veja, ele é culpado. Então, é o que se costuma, né, colocar nas sentenças, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, significa que ele perdeu a primariedade. Isso tem um certo tempo, depois ele volta a ser primário de novo, até porque multa é uma coisa muito mais simples, né? Se conclui que a pena não foi tão grave. Mas não é mais inocente, não é mais primário. Francisco, qual é a sua opinião, pessoal? O que deve acontecer? Eu acho que o legislativo deveria dar uma melhorada na caracterização desse crime, mas eu acho que ele é crime, sim. Eu acho que é diferente ofender um igual e ofender uma autoridade, no exercício de sua função. Porque a autoridade ela não pode recusar, né, de prestar o serviço que ela está prestando. Enquanto na ofensa do dia a dia, você pode virar as costas e ir embora. É mais difícil no caso da autoridade. É claro que tem que se pesar o quanto a pessoa
está sendo injustamente, às vezes, ofendida para poder revidar o funcionário público ou o quanto ela está sendo colocada de irritação. Mas aquelas coisas que a gente vê, por exemplo, nas companhias aéreas, que os passageiros revoltados sobem em cima dos balcões, né? Se isso acontecer no funcionalismo público, vai ser muito desmoralizante para o nosso Estado. Então, o respeito, a hombridade, a cordialidade é muito importante nesse relacionamento com a autoridade. Ele tem um significado maior do que ser um simples cidadão. Ele representa o Estado. Perfeito. Francisco, obrigado pela gentileza, viu? Sempre à sua disposição, Heraldo. Até mais, muito obrigado. O doutor Francisco Fragata Júnior, que é sócio do escritório Fragata e Antunes Advogados, né, conversando aqui gentilmente conosco. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal tem a decidir em relação ao desacato. Uma coisa, desacato é contra qualquer, viu o que ele falou agora? Contra qualquer funcionário público, hein? Ou até para a pessoa que está contratada não definitiva, por pouco tempo como funcionário, também pode sofrer desacato. Qualquer funcionário. Prefeitura, do Estado, certo ou não? Foi isso que nós acabamos de aprender aqui, né? Bom.